Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso canal. E hoje, com mais um assunto relevante, nós vamos falar sobre princípios FAIR. E nada melhor para tocar nesse assunto do que convidar um especialista na área. Então, hoje a gente tem a honra de ter a presença aqui do professor Guilherme Ataide Dias, da UFPB, um grande parceiro de pesquisa, uma referência na área. Então, vou fazer aqui uma breve apresentação do professor Guilherme. Ele tem um currículo muito extenso, então a gente vai fazer só uma síntese, depois eu deixo aqui o link lá do Lattes para vocês poderem consultar. O professor Guilherme, ele é graduado em Ciência da Computação, bacharel em Direito pelo Centro Universitário de João Pessoa, mestre em Organização e Gestão, doutor em Ciência da Informação e pós-doutor em Ciência da Informação também. Ele é professor da Universidade Federal da Paraíba, no Departamento de Ciência da Informação, trabalha nos programas de pós-graduação em Ciência da Informação e Administração, é bolsista, PQ, do CNPq, tem interesses de pesquisa nas seguintes temáticas: representação do conhecimento, arquitetura da informação, segurança da informação, tecnologias da informação e comunicação, informação em saúde, redes sociais, software livre, direito, ética e propriedade intelectual no ciberespaço, gestão de dados científicos, informação jurídica. Então, o professor Guilherme, é uma grande honra tê-lo aqui conosco. Eu agradeço pela janela que você achou aí para compartilhar conosco sobre esse tema. Professor Guilherme, então eu gostaria de abrir já para a sua apresentação inicial, para a sua primeira fala sobre o que seria princípios FAIR, porque a gente ouve falar de acesso a dados, dados abertos, todo mundo fala da importância de dados, da importância do acesso a dados, mas quais são as estruturas que permitem que esses dados sejam compartilhados? Quais são os protocolos? Quais são os modelos que precisam ser compartilhados para que nós possamos viabilizar este acesso? Professor Guilherme, seja muito bem-vindo e a palavra está contigo. Obrigado, Ricardo. O prazer é meu, é todo meu, tá? Você é muito generoso e eu digo isso para todos. A referência em dados, minha referência é você, tá? Mas eu milito em algumas áreas que eu acho interessante neste contexto. Então, deixa eu fazer uma introdução primeiro para a comunidade. Então, nós temos, hoje em dia, pesquisadores, nós temos alunos gerando os dados, certo? Gerando dados de pesquisa, todo tipo de dados. E esses dados precisam estar disponíveis para a comunidade, para outros pesquisadores poderem fazer uso deste recurso, certo? Mas não é só guardar o dado no HD, não é só guardar o dado no pendrive, não é só guardar o dado em um dispositivo qualquer. Esses dados precisam estar guardados num recurso, num sistema tecnológico adequado, para que possa existir a descoberta do conhecimento, para que o conhecimento seja descoberto nesse tesouro, tá? nessas pérolas, e possa gerar mais benefícios para a sociedade, certo? Mas para esse conhecimento ser gerado, é preciso, primeiro, que esses dados sejam encontrados, certo? Sejam encontrados para serem reutilizados. Então, um grupo na Europa desenvolveu um conjunto de princípios, certo? FAIR não é software, FAIR não é ISO, FAIR ainda não é um padrão, ainda, tá? Simplesmente é fácil de entender. FAIR é um conjunto de princípios que permitem que os dados sejam encontrados de forma mais fácil e que possam ser reutilizados, certo? Então, é o acrônimo FAIR, onde cada letrinha dessa tem um significado. FAIR quer dizer, o F do FAIR quer dizer findable, encontrável. O A quer dizer accessible, ou seja, ser acessível. O I quer dizer interoperable, ou seja, interoperável. E o R quer dizer reusable, ou seja, reutilizável. Então, para que um conjunto de dados possa ser utilizado de forma ótima, para que ele possa ser
disseminado, reutilizado, para que conhecimento possa ser extraído. Estou me repetindo, tá? Mas é a característica minha. É interessante que esses dados sejam fair, certo? Então, vamos comentar muito brevemente sobre cada letrinha dessa, F, A e R, para que a gente tenha uma ideia. Agora, um ponto que eu vou falar para vocês. F, A e R tem uma coisa, existe uma entidade que está presente em todos esses elementos, que são metadados. Os metadados são uma peça fundamental para a operacionalização do FAIR, certo? Quando eu falo encontrável, certo? Vou dizer uma coisa que o dado, o conjunto de dados, precisa ter para que ele seja encontrável. É preciso que a esse conjunto de dados / metadados seja atribuído um identificador persistente, único e global. Então, se você tem um conjunto de dados no repositório, é preciso, só um exemplo do que seria uma premissa, uma das componentes do F, do Findable, é que é preciso que tenha um identificador persistente, certo? O A, de accessible, certo? De acessibilidade, tá? Não é só encontrar. Depois que você encontra, ele tem que ser acessível, certo? Então, um exemplo da letra A, de uma subcomponente. O protocolo precisa ser aberto, gratuito e universalmente implementável. E que me adiantaria eu encontrar os dados e não pudesse acessar, certo? O protocolo de acesso fosse uma coisa esotérica, uma coisa proprietária. Então, já seria uma complicação para o reuso e para a posterior descoberta do conhecimento. Interoperável, certo? O que quer dizer isso, certo? O que é que isso quer dizer? Vou dar um exemplo, certo? Vou dar um exemplo sobre interoperável. Associar esses dados é preciso, é importante que tenha, por exemplo, um vocabulário que explique o que são esses dados, esses metadados, para que possa ocorrer uma integração com outros conjuntos de dados. Por quê? Essa questão da interoperabilidade. O FAIR não é voltado só para seres humanos, não, certo? Os princípios FAIR são focados também em máquinas. Porque, como esses conjuntos de dados que são grandes, são variados, é importante que tenha um agente computacional que varra isso, que integre, certo? Que faça essa integração, e para que haja um entendimento, é importante que existam vocabulários controlados explicando o que é cada conjunto de dados, cada elemento de metadado do conjunto tem que estar descrito. Tá? Estou tentando ser mais didático, viu, pessoal? Mais didático, certo? E reutilizável. Vou dar um exemplo de reuso, certo? A proveniência. É importante que nesses conjuntos de dados tenham dados de proveniência, que diga esses dados vieram daqui. Eles sofreram essas transformações ao longo do seu processo de tratamento. Então, eu comentei o findable, o accessible, o interoperable e o reusable, e falei de uma só característica de cada um desses princípios, tá, pessoal? Ricardo ainda não me fez outra pergunta, mas uma ideia que eu tenho, uma coisa que eu acho importante, seria o desenvolvimento de ferramentas que possibilitassem atribuir algo como o grau de fairness. Quão fair esses dados são? Eu já notei que existem algumas ferramentas internacionais para isso, mas elas são todas diferentes. E a forma como você implementa essa ferramenta pode ter um impacto no usuário final. Aparenta ser muito simples os princípios FAIR, e eles são. Mas quando você vai avaliar, quando você vai seguir cada subcomponente dessa, existe uma complexidade. Que eu acho que uma ferramenta poderia mascarar isso para que, por exemplo, o bibliotecário, o arquivista, pudesse ele mesmo determinar o grau de fairness desse. Ricardo, eu acho que, como introdução, acho que foi mais ou menos satisfatório, tá? Acho que deu para dizer o que é a coisa. A gente pode conversar aqui. Olha, eu discordo, professor, foi extremamente satisfatório. Tenho certeza que tem muita gente que assistindo esse vídeo vai se motivar agora com essa temática, porque ela abre
muitas portas, é algo tempestivo, quer dizer, é uma temática que é atual, necessária, e que nós precisamos de muito conhecimento agora, e inclusive divulgação desse conhecimento. Nesse sentido, professor, como é que você vê a participação, inclusive, de outras áreas? Um pesquisador, alguém que tem aí intenção de partir para uma pesquisa agora, mas ele é da administração, ele é da matemática, ele é da tecnologia. Será que as portas estão abertas também para outras áreas? Como é que você vê esse cenário, essa interdisciplinaridade? Como usuário do FE ou como, vou usar um neologismo aqui, implementador da ferramenta? A minha dúvida. Eu acho que como pesquisador, né, como como pesquisador. As dimensões envolvidas não só na implementação, mas na reflexão, porque agora a gente tem que levar esses princípios para toda a comunidade, né, não só a comunidade científica, mas de preferência que a gente consiga trazer amplitude deste acesso a dados, inclusive para outras camadas, professor. Perfeito. Vou tentar explicar. Você sabe que eu gosto muito de áudio, gosto muito de som. Tem uma música, Power to the People. Power to the People. Poder para as pessoas. Então, eu acho que o FE dá Power to the People. No caso, o People aí seriam os pesquisadores, certo? Como eu comentei, eu acho que o pesquisador, para aplicar esses princípios, ele precisaria de uma ferramenta. Porque do jeito como os princípios estão, eles são muito técnicos. Ou seja, para mim, para você, nós conseguiríamos fazer uso, porque a gente tem um background tecnológico, a gente veio da área da ciência da computação, médico, ciência da informação, é mais transparente. Mas se você pegar, por exemplo, um linguista que captura falas indígenas, eu quero deixar isso compatível com o FE, ele precisaria de ajuda. Ele precisaria de ajuda. E esta ajuda pode ser dado, por exemplo, por bibliotecários, certo? Eu falei bibliotecário, mas isso passa por toda uma política da instituição. Não é só dizer use FE, jogue no repositório. É importante que os pesquisadores, antes de saber do FE, eles tenham consciência que é importante compartilhar dados. É fundamental. E essa consciência ainda não está presente de forma universal. Não é uma coisa canônica aqui no Brasil ainda, tá? Mas isso está mudando. Eu vou dar um exemplo para você. Há umas 2 semanas, um pesquisador aqui da área que é biotecnologia, aqui na UFPB a gente tem um curso que acho que é 6 ou 7 CAPES nessa área, me procurou. Professor Guilherme, eu estou submetendo um artigo em uma revista top. Eles estão pedindo um conjunto de dados, senão não publico. Isso. Aí eu disse, professor, aqui na UFPB, nós temos uma ferramenta que permite o depósito de dados. No caso, a gente está implementando o Dataverse. Só que não é só implementar o Dataverse. Você precisa de toda uma política. Nós temos o Dataverse, mas nós não temos a política ainda. Nós não temos os profissionais para dar suporte ao pesquisador. Então, vou ser bem honesto com o senhor. Publique no repositório internacional que você achar adequado. Eu sugeri, publique no Figshare. Então, porque nós não temos a infraestrutura ainda na UFPB. Então, ele publicou no Figshare e conseguiu submeter o artigo dele a esse periódico aí de alto fator de impacto. Então, vocês estão vendo, as pérolas estão conosco. Só que a UFPB e outras estão levando essas pérolas para terceiros. Por que você não mesmo cuidar de suas pérolas, dos seus recursos? Tá? Então, o uso por pessoas normais, pesquisadores que têm um alto envolvimento com tecnologia, o exemplo que eu dei do pesquisador de linguística, que mexe com falas indígenas, que vou guardar esses dados. Certo? Passa pela ferramenta, eu acho que o FE precisa de uma ferramenta para testar esse conjunto de dados, e por toda uma política institucional que venha dos altos níveis de... E na minha instituição, a coisa está tomando forma agora, porque com a LGPD, você é obrigado a ter um comitê gestor de dados em cada instituição. Aí isso trouxe a reboque toda a questão dos dados. Eu faço parte desse comitê aqui, certo?
representando os dados científicos, porque a instituição só não tem dados científicos, tem dados corporativos, tem todo tipo de dados. Então, a gente está trazendo para a discussão isso, e a ideia é que, a longo prazo, a gente tenha toda uma política. Eu até convido você, professor Ricardo, a gente está desenvolvendo uma ferramenta aqui, mas precisa da ajuda de outros. Se você quiser, a gente pode fazer algo junto, certo? Depois eu vou mandar o link para você do protótipo. Tudo bem? Acho que... Perfeito. Isso abre um cenário com muitas oportunidades de pesquisa, há muito por fazer. Então, eu entendo que, pela sua fala, que nós vamos ter aí uma participação, inclusive, de outras áreas, conversando, dialogando, aprendendo, construindo um acesso a todas essas características novas que esse novo cenário de dados exige. E como levar isso agora, inclusive, para as outras áreas, né? É uma pergunta que me vem aqui, e já te respondendo aí sobre a parceria, você sabe que a gente está sempre disposto aí a colaborar, mas voltando à temática, como que o Guilherme, pesquisador agora, encontrou com essa questão dos princípios FAIR? O que te levou a atuar também, entre outras temáticas, com esta que agora está tão em voga? Tá. A questão do FAIR me chamou a atenção a partir do momento que eu comecei a trabalhar na implementação de repositórios aqui na minha instituição. Eu estive envolvido com a criação do repositório institucional da UFPB. Estou envolvido com o deployment, com a instalação do Dataverse, e eu noto que não é só instalar o produto, certo? Não é, foi isso que eu fiz. Então, precisa de algo mais, precisa povoar, precisa colocar os dados para eles serem recuperados, acessados. E eu notei que na minha instituição, essas experiências, existe uma despadronização, certo? Uma despadronização. E, enquanto professor da área, eu achei o artigo que deu origem, certo, a essa iniciativa, que é um artigo de Wilkinson, 2016. Você vai achar, se não me engano, na revista Nature. Então, eu me encantei, certo? E comecei a trabalhar com essa iniciativa, tá? Então, basicamente, foi assim que eu cheguei, que me encantei com essa iniciativa. Outro fator que talvez tenha influenciado foi, não usei influenciado, ajudado a trabalhar com isso enquanto, vamos dizer, implementador. Foi o meu background computacional. Mas eu digo que as aplicações não são computacionais. O usuário disso é, como eu disse, é o pesquisador de ciências humanas, é o pesquisador das ciências aplicadas, qualquer pesquisador. Não tem esse foco 100% tecnológico, não. É quase um novo vocabulário, é quase um novo suporte, se a gente for pensar assim, né? Porque agora a gente está trabalhando não mais com a informação textual, com a informação só de vídeo, mas também com grandes volumes de dados que muitas vezes se perdia nas máquinas individuais dos pesquisadores, ou mesmo nos servidores dos laboratórios, ou, quando muito, em servidores de instituições, mas sempre longe do alcance, como o professor bem colocou aqui, ó, encontráveis, acessíveis, interoperáveis e preparados para o reuso. Então, eu vejo nisso uma grande possibilidade. O professor Guilherme também orienta no programa de pós em Ciência da Informação e abre aí uma gama de possibilidades, inclusive de pesquisas. Então, para aqueles que estão interessados, que gostariam de estudar, conhecer mais dessa área, não é, professor? Então, quais são as possibilidades? Eles podem entrar em contato? Existe pesquisa nessa área, né? Ricardo, me permita uma parte. Eu acho que eu não terminei de responder a pergunta que você fez. Deixa eu backtrack. Vamos voltar um pouquinho aqui. Eu acho que você me perguntou como o pesquisador vai trabalhar com isso, mas eu não terminei. Tá? Deixa eu dar um exemplo. Aqui na minha instituição, a questão do repositório institucional. Portal de periódicos foi criado de forma bottom-up, ou seja, de baixo para cima. Nós criamos a infraestrutura,
e os usuários apareceram. Eu posso estar equivocado com a coisa, mas a partir do momento que um pesquisador de renome me procura para publicar no exterior e quer um repositório, talvez isso seja top-down. Talvez a questão dos dados é uma coisa tão importante que talvez, pela primeira vez, pelo menos na minha instituição, venha de cima para baixo. Eu tenho esse sentimento. Eu posso estar equivocado, mas os outros sistemas nasceram de baixo para cima. Fazendo mais uma vez um contraponto. Eu gosto de música, de filme, cultura pop. Se você construir, eles virão. Tem um filme que chama do Campos do Sonho. Acaba constrói um campo de beisebol no meio do nada e os usuários vêm. No caso do repositório e no caso do portal de periódicos, foi bottom-up. A gente construiu como pesquisa, porque achava que era importante os pesquisadores, e apareceu uso. Começaram a aparecer os pesquisadores para usar o portal, para usar o repositório. Então, na questão dos dados, pelo menos aqui na minha ambiência, eu acho que pela primeira vez está vindo de cima para baixo, por causa da CGD, por causa da LGPD e por causa dessa imposição de pesquisadores que publicam no exterior. Mas isso é só um sentimento. Nota de rodapé. Isso que eu estou falando não é científico, isso é achômetro. Tá? Então, acho que eu complementei o que você me perguntou. Perfeito, e acho que não é algo tão difícil assim de ser nesse sentido mesmo. Se a gente pensar, por exemplo, na TV, ela começa com uma oferta para que possa gerar uma demanda, né? Era uma situação tão nova que eles tiveram que construir conteúdo, mesmo ainda sem ter a audiência preparada, né, com um aparelho. Acho que é mais ou menos nesse sentido também. Muito bem. Muito obrigado, professor Guilherme. É um assunto extremamente interessante. Eu acho que a gente ficaria aqui por horas. Eu espero aqui, já agradeço de novo pela sua participação no nosso canal de divulgação aqui. E já deixo aí em aberto um convite para a gente voltar a falar de novas temáticas nessa questão do acesso a dados. São muitas coisas que a gente pode conversar e desenvolver. E deixo aqui para um recado final seu, para quem se interessou pela temática, para quem gostaria de saber mais sobre isso, e para a gente poder encerrar, então, a nossa conversa, o seu recado final, Guilherme. Então, eu agradeço, mais uma vez, e eu quero dizer, embora a órbita, o eixo da conversa tenha sido fé, isso é só a ponta do iceberg. Eu acredito que as questões culturais, as questões políticas que envolvem essa temática, elas se sobrepõem e são fundamentais para que uma coisa como o FAIR, por exemplo, ocorra, tá? Então, Ricardo, obrigado. Espero não ter sido informal demais, tá? Não, perfeito. Foi muito importante essa sua contribuição. Eu tenho certeza que aqui agora eu estou deixando algumas referências aqui, também vou deixar lá nas informações do vídeo, e quem quiser pode acessar o Lattes do professor, ele tem várias publicações, e nós vamos voltar a falar, professor, então já fica aqui um convite para a gente voltar a falar em breve sobre mais assuntos relacionados ao acesso a dados. Eu lembro a todos que a gente divulga um vídeo novo toda sexta-feira. Eu peço que vocês deixem aí o seu comentário, se possível, curte ou não curte, mas o mais importante é, vamos divulgar ciência, vamos valorizar o conhecimento. Viva a ciência e não o obscurantismo. Perfeito, muito bem lembrado, professor. E fica aí, então, o recado, compartilhem, divulguem, vamos valorizar o conhecimento. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Fiquem bem e até lá.